Vamos reagir a um vídeo aqui de 1 hora e 7 minutos. Vamos dar uma resumida aqui para a gente entender o que? O protestante, ele quer defender o princípio da sola escritura. Mas nenhum pai da igreja, um sequer, é sola escriturista. Olha só que interessante, né? Não é essa visão nula da escritura, somente a escritura, a minha própria interpretação. Não. Não é isso que os primeiros cristãos seguiam. Olha só que interessante. Damos o material de ontem, de anteontem, então se você ainda não está no grupo, já corre aí, tá na descrição aí, né, Cláudio? Beleza. Inclusive, eu vi o material de hoje, está incrível. Vi o material. Entender que a palavra de Deus, ela é ensinada, porque elas não conheceram a palavra de Deus. A palavra, não humanas, a interpretação não denominacional, de organização. A gente é muito interessante, para a igreja de Corinto. E ainda no século I, no finalzinho do século I. Muito ali. Muito próximo. Sim. A gente tem outros como Pápias, como Inácio de Antioquia, a gente tem... olha só a memória já falhando, já falhando muita aqui. Muita coisa também, mas eu queria deixar isso claro. Mas você está citando aí Santo Inácio de Antioquia, as Papias, tal, etc. Mas uma coisa interessante. Santo Inácio de Antioquia, ele era solo escriturista. O Papias, ele era solo escriturista. O princípio moderno protestante, o nu da escritura. É isso que você tem que provar. Aqui eu já vi esse vídeo até 20 minutos. Aqui ele vai falar várias coisas. Vai falar de Zwingli, vai falar as 95 teses de Lutero, vai falar que Zwingli ali refutou, tal, etc. É uma coisa muito interessante, pô. O princípio, o modelo da sua escritura, ela é católica. Os pais da igreja defendiam esse nu da escritura, somente a escritura, com a minha própria interpretação. Cada um tem a sua própria interpretação, cada um tem o Espírito Santo para interpretar corretamente de acordo com a escritura. Não, cara. Mateus 16, sobre tipo de diferente uma igreja, as apóstolos 2, uma igreja se torna pública. As apóstolos 2 foi confiado aos apóstolos. Por quê? Para você não acreditar nesses mentirosos, esses doutores aí. Vi vários vídeos desse Lucas Gesta aqui, pelo amor de Deus, cara. Se eu for fazer história ficar assim, é melhor nem fazer, cara. Dos dois apóstolos, a epístola de Barnabé, você tem também entre os pais apostólicos, ai meu Deus, esquecendo aqui um principal aqui, tá falhando minha memória, mas vai aparecer. Eu vi também que acho que Agostinho também. Não, Agostinho já é mais novo, já nem faz. É protestante também, Agostinho. Ele é mais tardio, seria um dos mais tardios. Sim, ele é pai da igreja, mas um bem tardio. Então essa primeira geração é chamada de geração de pais apostólicos, né? Okay. Eles viveram no final do século I e no século II, então tem uma aproximação com as primeiras gerações apostólicas. Tá bom, obrigada, viu? Era só para explicar para o pessoal que a gente tinha já feito esse... Então, explica para os pessoal, Lucas Gesta, aqui esses pais que você está citando, nenhum é só escriturista. Por exemplo, citou Santo Inácio aqui, ó. Só para a introdução desse vídeo aqui, ó. Olha só, é simples, pô. Santo Inácio de Antioquia, ele era só escriturista ou via como a igreja, como regra de fé e interpretação da escritura correta? Então, você pesquisa também, nós somos pesquisador, cara. Mas a fonte verdadeira. Aqui, ó. A coisa desceu aqui, ó. São Vicente de Léris, ó. Não vi a Bíblia de forma isolada, como apenas uma escritos por... Mas eu quero aqui, ó. Olha só. Santo Inácio de Antioquia. Santo. Olha só.
Ó, Santo Inácio de Antioquia não defendia a só escritura. Ele via a tradição viva, a sucessão apostólica e a autoridade da igreja como fonte fundamental de autoridade. Olha só, cara. E uma coisa, nem tinha ainda o cânon formado ainda. Olha só, adianta que eu ser protestante citar falas de pais da igreja, de Santo Inácio de Antioquia, Papias, Santo Agostinho. Esse tema aqui, o tema dele é só a escritura, ou a tradição. Todos os pais da igreja são unânimes em defender a tradição. Os 3 pilares da igreja. Olha só. Inácio foi discípulo direto dos apóstolos João e terceiro bispo de Antioquia. Em sua carta, escrita por volta do ano 107 DC, ele debateu a heresia, mostrando que a garantia da verdade não estava na interpretação privada do texto, mas na comunhão com os bispos legítimos. Olha só. Aqui já cai um nu da escritura. O sola escritura. O pensamento de Zwingli, o pensamento de Lucas Bonzano, de Lutero, o pensamento de João Calvino, etc. A visão de Santo Inácio que sobre a autoridade, ó. A igreja acima dos arquivos, ó, em sua carta aos Filadelfenses. Inácio relata que alguns heréticos diziam, se não o encontro, não Antigo Testamento não cria no Evangelho. Inácio respondeu de forma contundente, para mim os arquivos são Jesus Cristo, demonstrando que a fé se baseia na pessoa e na pregação de Cristo, transmitida pela igreja, e não apenas na análise textual isolada. Olha só, centralidade de bispos, a unidade da tradição, ó. Para Inácio, o verdadeiro evangelho é guiado e vivido na comunhão da fé, e principalmente na celebração da Eucaristia, ó. Olha só, acreditar na Eucaristia. Que muitos dizem que Santo Inácio de Antioquia, o protestante, pelo amor de Deus, cara. Então você tem que dizer esse programa também, Santo Inácio de Antioquia acreditava na Eucaristia, de acordo com que nós cremos, de acordo com que nós vivemos na igreja. E na obediência aos padres, que vocês não têm, que receberam o depositário da fé diretamente dos apóstolos. Papias, esse é Papias, ó. Não, ó, Papias e Irápolis não era adepto da sola escritura. Pelo contrário, ele é um dos maiores testemunhos históricos do século II de que a igreja primitiva valorizava a tradição oral, viva e rebatida diretamente dos apóstolos. Olha só, cara. Santo Agostinho. Olha só. Uma fala muito interessante de Santo Agostinho. Eu só não criei na Bíblia se não fosse isso a autoridade da igreja. Olha só. Santo Agostinho diz: olha só. Eu não acreditaria no evangelho se a isso não me movesse a autoridade da igreja católica. Ego vero evangelium, aqui em latim. Olha só, por que ele não apresenta isso? Claro que ele não vai apresentar, cara. Só escritura ou tradição? Então, não tem como, cara, você separar a só escritura da tradição. Segundo 2,15, Paulo fala, guardar a tradição. A tradição oral e depois por epístolas.
Porque foi confiado aos apóstolos. Os apóstolos deixaram sucessores, como por exemplo, São Policarpo, como por exemplo, Papias, como por exemplo, Santo Inácio de Antioquia, por exemplo, Santo Agostinho. São sucessores, são católicos, Lucas Gesta. Então, é simples entender isso. Eles não eram só escrituristas. Claro, fica com os seus reformadores, fica com os seus teólogos protestantes. Como Zwingli, que você vai citar aí, como Lutero. É simples entender isso. Nós valorizamos aqueles que caminharam próximo com os apóstolos, na fonte. Não 16 séculos de atraso. A fonte são os primeiros e segundos séculos. A fonte são os testemunhos de Santo Inácio de Antioquia, os testemunhos de São Policarpo, testemunhos de Santo Agostinho, São Jerônimo, Tertuliano. Porque foram os discípulos diretos dos apóstolos que caminharam com Cristo. Não tem como, cara. A tradição, a própria escritura prova. Oh, pelo amor de Deus, cara. Eu queria ler aqui com vocês, pedir para o Cláudio colocar para mim o slide 5. Os reformadores protestantes apresentando a nossa ideia de sola escritura. Olha só. Eu quero Você fica com esses pais que eu citei aqui? Ou com os reformadores? Para colocar na balança, cara. Os reformadores vão tirar toda essa ideia, todo esse pensamento desses pais da igreja e ficar só com a sola escritura. Negar que os pais da igreja defenderam. começar aqui com os Zwinglio. 67 artigos de Zwinglio. A gente fala muito sobre as 95 teses de Lutero, tá? E Lutero foi o grande reformador da Alemanha, só que Lutero não começou a reforma sozinho e levou para o mundo. Ele começou a reforma na Alemanha. Enquanto ele estava fazendo a reforma na Alemanha, tinha outras pessoas em outros lugares fazendo a reforma. Uma delas era Zwinglio, que é um dos outros fundamentos do protestantismo, da reforma na Suíça. E ele escreve 67 artigos para defender a pregação das escrituras no lugar do lecionário tradicional católico em Zurique. E nesses 67 artigos, eu vou ler só esses aqui que estão nesse slide e peço até depois para vocês baixarem. Isso é fácil de achar na internet e ler. Mas olha o que Zwinglio diz. Esse debate é muito interessante. Zwinglio poderia levar um monte de gente contra o legado papal, né, que veio para derrubar ele num debate público ali em 1523. Ele falou, não, eu vou sozinho com a palavra de Deus. E vocês podem vir aos montes, mas eu vou sozinho. Ele realmente foi, debateu, apresentou esses artigos e venceu. A cidade de Zurique se tornou reformada. Mas ele diz assim, sempre que dermos ouvidos à palavra, nós adquirimos puro e claro conhecimento da vontade de Deus e somos atraídos a Ele por seu Espírito e transformados em sua semelhança. Então é por isso sola escritura. Não é a tradição, não é o magistério, não é qualquer legislação do cristianismo que nos dá puro e claro conhecimento da vontade de Deus e nos atrai pelo Espírito Santo a Ele, né? Olha só. Tese 14, Olha que perigo, cara. Então, o Espírito Santo, visão desses caras. Ele é contra a tradição? O Espírito Santo, ele errou na sua missão sobre ti, Pedro de Carimeguê, já dos apóstolos da Igreja História Pública? Olha só, cara. Seção 14. Portanto, todos os cristãos devem fazer o máximo para que todo lugar o Evangelho de Cristo seja pregado. Sem a visão da igreja, certo? Pois a crença no Evangelho constitui nossa salvação e a de descrença nossa condenação, pois toda a verdade está clara nela. No Evangelho nós aprendemos que o ensino e os status humanos são de nenhuma utilidade para a salvação. Olha só, cara, o 13. Sempre que
dermos ouvidos à palavra, nós adquirimos puro e claro conhecimento da verdade de Deus. E somos atraídos a Ele por seu Espírito e transformados em sua semelhança. É só. A própria Bíblia diz, Mateus 12, que toda divisão será dispersa. Mateus 28, 20, o Espírito Santo assiste a uma única igreja. Que igreja? É uma igreja fundada pelo Zwingli? É uma igreja reformada que é contra a tradição, que é contra o Papa, que é contra os dogmas, que é contra os falos dos pais da igreja que eu acabei de citar aqui? Então, olha o pensamento desses reformadores. Indo contra Santo Inácio de Antioquia. Indo contra Santo Irineu. Indo contra como Santo Agostinho. Sabe o que eu digo? Eu só acredito na Bíblia e isso não é essa autoridade da igreja. Olha só, nenhum pai da igreja defendia esse princípio protestante. Princípios de Lutero, princípio de Zwingli, princípio de Calvino, princípio de Wesley, etc. Todos é só. Olha só. Santo Inácio de Antioquia, cidade bispo, ele foi o maior defensor da hierarquia eclesiástica na igreja primitiva. Afirmava que nada deve ser feito sem bispo. Por ele representa o próprio Cristo e o colégio dos presbíteros. Representa os apóstolos. A unidade da tradição. Para Inácio, a verdade do evangelho é guardada e viva na comunhão de fé, e principalmente na celebração da Eucaristia e na obediência aos pastores que receberam o depositório da fé diretamente dos apóstolos. Então, se Santo Inácio de Antioquia tivesse aqui agora vendo esse vídeo desse doutor, desse historiador, desses reformadores protestantes e falar: meu filho, está fora da comunhão com os bispos. Está fora da tradição. Não tem como, cara. Esse princípio protestante cai por terra. 1 Coríntios 12, 20, o Deus constituiu primeiro os apóstolos, e os apóstolos deixaram sucessores, como por exemplo Santo Inácio de Antioquia, como por exemplo São Policarpo, como por exemplo, etc, 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 etc. Esses caras estão defendendo coisas de homens. Eles não estão defendendo a igreja. Simples. Esse é o princípio do pensamento de só da Escritura. Segundo Pedro 20, não podemos ter uso pessoal e interpretação pessoal da Escritura. Como o Espírito Santo vai descer aqui, que eu sei minha partida da igreja, que eu odeio a igreja, vai me inspirar? Não, eu estou cheio do Espírito Santo. Irmão, não é o Espírito Santo. Segundo Coríntios, baterão surgir pessoas que irão proclamar outro Jesus diferente, por inspiração de outro Espírito. E o Espírito Santo não é divisor, cara. Simples entender isso. Salve Maria, sou missionário São Roberto. Essa é a primeira resposta desse vídeo gigantesco desses protestantes. Simples, você fica com os reformadores, Zwingli, Calvino, Lutero, você fica com Santo Inácio de Antioquia, Santo Agostinho, Papias, Santo Irineu de Leão, São Clemente, São Policarpo, eu fico com esses caras. Salve Maria, sou missionário São Roberto.